A sigla LGBTQIA+, tem um significado muito importante, a quebra do preconceito. Além disso, representa pessoas que lutam diariamente pela liberdade. E a gente aqui do Reclame sempre apoiou, e você sabe, essa bandeira. Por isso, nesse mês, o mês do orgulho LGBTQIA+, a gente traz uma matéria mostrando a importância da diversidade na propaganda e como, a partir de uma publicidade, podemos propagar mais respeito ao próximo e igualdade. E vou dizendo tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Eu sei que tudo vai ficar bem. Você já parou para pensar no sentido da palavra liberdade? Ser livre é ter o direito de ir e vir, de poder ter escolhas, ter a personalidade que te agrada, a aparência que mais se identifica e tudo isso sem sofrer apontamentos do próximo. Eu fechei os olhos e pedi. Mas sabemos que, na realidade, a liberdade para alguns parece algo bem distante desses termos. E, infelizmente, ainda em 2021, o preconceito e o olhar de juízo do outro é algo que perturba a nossa sociedade. Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. A representação social para quebrar o preconceito com as pessoas LGBTQIA+, é forte e está presente em diversos âmbitos, inclusive na publicidade. Vocês se recordam da movimentação das marcas e das agências contra a PL 504/2020, onde proibia a propaganda representativa e diversa? Mas a manifestação para o respeito com essa comunidade não foi apenas nesse capítulo. Grandes marcas como Avon, Natura, o Boticário, Doritos, entre outras, já entenderam que a comunicação é um pedaço essencial para promover a quebra de preconceito com as pessoas LGBTQIA+. E que o compromisso com essa bandeira vai muito além de um filme publicitário. Não importa a cor do meu amor. Hoje as marcas, as agências, as empresas, elas são responsáveis por colocar muito mais representatividade na comunicação no Brasil. Eu acho que é o nosso dever, as marcas precisam falar sobre isso, a gente precisa defender e a gente precisa, o máximo que a gente pode, representar a sociedade brasileira nas campanhas. É sobre efetivamente a gente mostrar a existência das pessoas. Quando a gente está incluindo todas as pessoas dentro da comunicação, e esse é o papel das agências, e eu estou falando das marcas e das agências, e quando eu estou falando isso, eu estou falando até de toda a cadeia de valor que está por trás das campanhas, do produto final, porque não adianta você construir uma comunicação baseada em diversidade se você não está refletindo, você não está trazendo a diversidade para todas as suas instâncias internas, né? Em qualquer etapa dessa discussão. Então o papel é realmente primeiro fazer essa mudança de cultura de dentro para fora e segundo, significa você trazer para a existência pessoas que sequer tinham direito ou tinham a segurança de existir. A comunidade LGBTQIA+, ou qualquer outra diferença, precisa ser visível para todo mundo. Se as marcas elas querem se engajar de fato com o seu público, ela deveria enxergar esse público muito mais do que um consumidor, um simples consumidor. São pessoas que estão ali atrás, né? São pessoas que têm frustrações, têm desejos, gostam de pessoas, e então eu acho que é muito importante que esse ser humano que está ali, ele seja visto muito mais na sua totalidade. E a comunicação tem muito a contribuir. Eu sou muito mais do que você vê. Eu sou muito mais do que uma pessoa LGBTQIA+. Eu sou aquela que você não quer enxergar. Eu sou preta, eu sou gordo, eu sou da periferia, eu sou aquele que você atravessa a rua quando vê. Mas eu sou muito mais. Eu sou aquilo que você aplaude nos outros.
Eu sou enfermeira, eu sou artista, eu sou historiador, eu sou ativista, eu sou o casal que quer adotar, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou o filho, eu sou mais ainda. Eu venho de um movimento que começou com 3 letras e se expandiu para muito mais. Um movimento que não vai parar de somar e não vai parar de incluir, porque cabe todo um alfabeto e cada letra soma para um todo. Eu acho que marcas e agências, eles precisam ser nossos aliados e reconhecerem a sua influência perante a sociedade. Eu acho que marcas gigantes, eles não devem só usufruir da grandeza deles. Eu acho que a partir do momento, seja influencer, seja marca, seja, enfim, uma agência, a partir do momento que você tem o poder de influenciar toda uma sociedade, você tem que usar isso pro bem também, né? E vivendo como uma pessoa LGBT, um artista LGBT, eu acho que essas marcas e agências, eles têm sim como obrigação nos dar o espaço de fala que sempre foi tirado de nós, a gente sempre foi invisibilizado, a gente nunca esteve nos lugares, a gente está começando a ter um espaço, eu acho que é coisa de, sei lá, 3 anos, 4 anos que a gente ainda tá conseguindo, engateando. Então eu acho que é um dever deles nos abrir espaço e nos deixar estar em lugares grandes pra gente, enfim, algum dia que não seja utópico, conseguir conscientizar a sociedade como um todo. Então as agências, assim como os anunciantes, assim como as empresas prestadoras de serviços, assim como os criativos, assim como os profissionais, têm a obrigação de levar essas pautas em frente. Não dá para discutir muito assim. Podemos discutir o mérito da questão de por que essas agências, essas empresas estão fazendo isso, sabe? O fato é que é fundamental que façam e o papel tem sido muito importante. Agora, que cada gestor, cada dono de agência, como eu, cada gerente, diretor de veículos, de empresas, para além do discurso, façam também uma ação afirmativa para trazer diversidade para seus negócios, não só para a mensagem que as agências trazem, mas para seus negócios. Assim, enquanto a gente não tiver proporcionalidade e diversidade no DNA de cada uma dessas empresas, todo discurso será vazio ou será apenas um discurso sem representação. Bom, eu acho uma importância muito grande, né? A mídia e a produção, de uma maneira geral, abordar esse assunto, porque você torna algo normal. Quanto mais a gente trabalhar e mostrar o cotidiano de pessoas LGBTQ, mais a gente vai perceber e ver que isso é normal e que as pessoas que estão nos assistindo, elas podem se identificar. Eu já tive casos de filmes que eu fiz, onde ocorreu uma identificação muito grande com um dos personagens do meu filme. Isso pode ajudar uma família, por exemplo. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente entra na casa de 200 milhões de brasileiras e brasileiros todos os dias. E as marcas têm o privilégio de entrar na casa das pessoas, elas têm o privilégio de se relacionar com as pessoas. Então, que a gente possa usar esse privilégio para desconstruir modelos que não fazem mais sentido. O Brasil é o país que mais mata essa comunidade no mundo, e muito porque isso é uma consequência do fato dessa comunidade ser invisível. Se você não mostra as diferenças, dificilmente elas vão ser respeitadas. Então é o nosso dever também como cidadão de proteger uma comunidade, uma minoria que de fato tem sofrido muito pelo fato de ser considerada diferente. Termos toda essa diversidade, seja no teatro, seja em qualquer outra profissão, seja na música, isso traz a diversidade e traz à nova geração esse lugar de reencontro, né? De encontro, de representatividade, né? A palavra certa, de você se ver ali, você ter a ambição, ter a noção de que você pode chegar em lugares grandes, você pode crescer e que você não é um monstro como, pelo menos na minha época, as pessoas tentavam te pintar como a sua diferença, o que te faz pior. Então eu acho que a representatividade é fundamental. Se você tem a oportunidade de fazer um projeto, de você levar a sua marca, contar uma história, o porquê não pensar nesse cunho social, nessa integração do grupo LGBTQ. Então, de certa maneira, não vejo como uma responsabilidade, mas sim uma oportunidade de fazer algo que vai beneficiar um grande número de pessoas.
falar, abafar o som da nossa voz, da nossa história, da nossa luta. Temos timbres diferentes, mas temos cada vez mais decibéis. Se é pra falar, vamos falar. Se é pra cantar, vamos cantar. Se é pra gritar, vamos gritar. Juntos formamos uma só voz. Escute outras vozes, amplie o seu mundo. A Avon já tem uma trajetória, né? Mas acho que a gente teve, muito antes até das datas que eu vou citar, mas a gente teve marcos muito representativos, né? Primeiro, quando a gente assinou um acordo com a ONU, né? E é um compromisso global desde 2018, realmente no combate à discriminação de pessoas LGBTQIA+, dentro do ambiente corporativo. Então isso a gente está falando de mais de 150 mil países. A gente tem presenças muito marcantes, muito especiais para nós, como por exemplo o patrocínio à parada LGBTQIA+, a parada do orgulho aqui em São Paulo em 2019. A gente tinha um trio, só Avon lá, foi super representativo, foi super especial. A gente considera aí que a gente tem um porquê muito grande para todo como que a gente vai fazer de processos de atuação, de qualquer estratégia. Então é muito positivo, porque tudo tem um sentido muito maior e a gente entende a Avon como um agente social, como um papel de um personagem que constrói para a sociedade, constrói para um futuro e uma vida mais representativa para todos. E isso está no nosso DNA. Dentro da PepsiCo a gente tem essa questão da diversidade, da representatividade como um grande valor, e a gente faz isso dentro da PepsiCo e a gente faz também para os nossos consumidores através das nossas marcas, e Doritos Rainbow é uma delas. A gente tem uma consistência desde 2017, que a gente vem apoiando a causa LGBTQIA+, então são 5 anos lançando Doritos Rainbow todo ano, 100% da renda revertida para ONGs que hoje fazem um trabalho super profundo com a comunidade. Eu acho que isso traz para a gente bastante conteúdo e bastante presença, mostrando que a marca não só fala sobre isso, mas ela também apoia instituições por todo o Brasil. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre a consistência. Eu falo muito sobre isso porque quando a gente está falando sobre uma causa, não pode ser algo de moda, não pode ser algo temporário, tem que ter muita consistência, e eu acho que essa consistência traz bastante resultado. Hoje Doritos é uma das marcas que mais crescem dentro da companhia, cresce 2 dígitos, e eu acho que isso mostra como é relevante e como é possível trazer um crescimento sustentável quando a gente está falando sobre temas que são realmente importantes para a sociedade. A gente entende sim que a gente precisa fomentar a mudança da sociedade para a gente refletir o futuro que a gente quer para todos, para ser inclusivo para todos, e não refletir uma construção social de uma cultura que talvez não esteja incluindo todo mundo e que merece ser revista. E rever cultura dá trabalho. A gente sabe que não é simples. Mas a mudança, embora ainda tenha muito chão pela frente, ela é um caminho sem volta. E a gente vai seguir buscando por mais representação, por mais espaço, por mais proporcionalidade. A gente tem que ir além da representação e ter realmente ação, ter as pessoas trabalhando na empresa. Isso não é só uma questão de politicamente correto ou de alinhamento ao nosso tempo, não é uma questão de sobrevivência. As empresas de comunicação que não tiverem diversidade no seu DNA vão ficar para trás, não passam desses próximos anos. Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode ter como profissional quando a gente trabalha realmente com marketing e propósito. Tudo vai ficar bem. São milhares de adolescentes que, assim como eu, sofreram esse tipo de agressão. Tá na hora de transformar o preconceito em respeito, de aceitar as pessoas como elas são e querem ser, de olhar na cara da homofobia e dizer, eu sou assim, e daí? Mas percebo que sou independente.
responsabilidade das marcas e das agências levantar temas e discussões. Afinal, a publicidade está inserida no nosso cotidiano. Inclusive, é a partir das campanhas publicitárias que podemos quebrar tabus e estereótipos padronizados. E quanto mais diálogo houver entre marcas e consumidores, mais próximos ficamos de atingir a normalização em temas como diversidade e exílio de preconceito. Como diria o rei Fred Mercury, I want to break free, porque afinal essa frase, eu quero ser livre, vale para todos nós. God knows.